Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Pois é, bem-vindos à nossa segunda live da disciplina de Engenharia Sanitária e Ambiental. Eu quero lembrar vocês que, apesar da gente fazer essa live aqui para conversar um pouco sobre a disciplina, sobre as aulas específicas da disciplina, é muito importante, mas muito importante mesmo, que vocês considerem os outros materiais que estão disponíveis para vocês. Por exemplo, o desafio, o infográfico, o capítulo de livro que está lá à disposição de vocês, assim como aquele pequeno vídeo que tem as dicas do professor. Também o Saiba Mais e principalmente os exercícios, tá? Não se esqueçam disso, por favor. A gente tem uma oportunidade aqui de conversar, de trocar ideias, de tirar dúvidas e etc., mas não é só isso a matéria. Isso daqui é um complemento à matéria que você já tem disponível no AVA, tá bom? Então, eu gostaria de agora compartilhar com vocês o material dessa fase 2, né? De novo, eu coloco que isso daqui é uma complementação. Então, algumas vezes eu uso material da própria disciplina lá do A, outras vezes eu coloco mais material para enriquecer um pouquinho mais o entendimento sobre aquele assunto, mas isso é uma complementação. Isso não significa que vocês vendo esse vídeo aqui, ou estando nesse vídeo no dia a dia, vocês vão ter tudo corretinho, vão ter todo o assunto e assim por diante. Deixa eu só verificar uma coisa aqui, pessoal, nas configurações. Só um enriquecimento, digamos assim, no AVA, tá certo? Pessoal, então vamos começar aqui. Eu tenho a minha mesa digitalizadora, tá? Vocês se lembram disso da aula passada, né? Então, à medida que a gente for conversando, se vocês notarem alguma coisa sendo escrita, sou eu, tá bom? Então, a conversar sobre o assunto. Bom, lá na aula 4 da fase 2, se lembra que as aulas são numeradas numa sequência até o final, né? Não é a fase 2 começa com a aula 4. A primeira coisa que eles falam é sobre planejamento territorial e ambiental. Gente, isso já está previsto lá na Constituição Federal de 1988, nos seus artigos 182 e 183. Eles falam que a União, os municípios, os estados e a União devem ter alguns instrumentos que são muito importantes para determinar o que pode ser feito em cada uma dessas áreas. E isso a gente vai chamar de planejamento ambiental. Ele pode ser urbano, pode ser rural, pode ser total e assim por diante. Tá? Alguns são aplicados de forma indiscriminada em todo o território, outros são aplicados só no meio urbano, mas todos têm características que fazem com que eles se preocupem muito com a questão ambiental dentro da área onde que eles estão inseridos. Então, por exemplo, a gente tem o zoneamento ecológico e econômico, o ZEE. Aliás, o ZEE está previsto desde a Política Nacional do Meio Ambiente, lá de 1981, 7 anos antes da Constituição Brasileira. Nós temos o Plano Diretor Municipal, o Plano de Bacia Hidrográfica, né, o rio e seus afluentes, e toda a área de influência desse rio e seus afluentes, o Plano Ambiental Municipal, a Agenda 21 local, que já está em desuso, o Plano de Gestão Integrada da Orla, quando esse município é no litoral, além de muitos outros planos setoriais
que vão influenciar a qualidade de vida, não só no meio urbano, mas também no meio rural, tá? Então, o planejamento territorial e ambiental, ele tem como ênfase muito grande o meio urbano, mas ele também pode ser aplicado no meio rural, em áreas de proteção, áreas de conservação e assim por diante. Existem vários tipos de zoneamento, eu quero só mostrar alguns para vocês, mas eu quero que vocês se lembrem também que todo e qualquer tipo de zoneamento, ele pode sofrer mudanças. Inclusive, ele pode ser extinto, criado outro no lugar, e etc. Isso é tudo uma questão de legislação, tá? Então, quando a gente fala da questão ambiental, seja ela urbana, rural ou qualquer outro tipo, isso depende muito da legislação vigente. Então, entra um governo que não é muito preocupado com isso, ele vai dar menos ênfase nisso, pode até descartar algumas legislações. Entra outro governo que é mais preocupado com a questão ambiental, então ele vai reforçar, vai voltar algumas coisas, e assim por diante. Isso pode variar de tempos em tempos. O que significa isso no dia a dia como um profissional que trabalha na área ambiental? Você tem que prestar muita atenção na legislação, tá? Então, projetos de lei que estão correndo, medida provisória não cabe muito nesse caso, mas projetos de lei que estão correndo e assim por diante, tá? Um tipo de zoneamento ligado à questão ambiental que pode ser necessário, ou que pode ser feito, é o zoneamento agroecológico, o ZAI. Ele está previsto na Política Agrícola, Lei Federal 8171 de 1991. E ele tem como principal objetivo determinar critérios para a ocupação espacial de áreas produtivas, tá? Então, determinar, por exemplo, o que pode ser ocupado, esse tipo de área, aquela área, com qual atividade pode ser ocupado, e assim por diante. O zoneamento agroecológico, ele influencia muito o crédito rural. O que é o crédito rural? O agricultor precisa plantar, ele vai gastar dinheiro para plantar, vai pegar dinheiro emprestado do banco. Mas o banco não vai emprestar para qualquer um, qualquer quantia. Ele vai impor condições. Então, uma das condições é seguir o zoneamento agroecológico. Mas por que seguir o zoneamento agroecológico? Porque ele determina quais culturas agrícolas, por exemplo, são mais viáveis em certas áreas. Eu não vou plantar trigo no sertão nordestino, porque simplesmente não vai crescer trigo no sertão nordestino. Se eu pegar dinheiro para plantar trigo no sertão nordestino, o que vai acontecer? Eu vou perder toda a minha produção e eu não vou ter condições de pagar de volta o dinheiro que eu tomei emprestado do banco através do crédito rural. Então, o banco só vai emprestar se seguir o zoneamento agroecológico. O grande exemplo disso é o zoneamento agroecológico da cana-de-açúcar, que foi determinado pelo Decreto Federal 6961 de 2009. Um outro tipo de zoneamento muito importante na área ambiental é o zoneamento ecológico e econômico. Isso, gente, está previsto desde a Política Nacional do Meio Ambiente de 1981, que veio antes da Constituição, está previsto na Constituição de novo, tá? Ele já deveria ter sido implementado em todo o Brasil há muito tempo, há 40 anos ou quase 40 anos, só que ele foi sendo deixado. O decreto 4297 de 2002, ele normatizou o zoneamento ecológico e econômico. Esse zoneamento ecológico e econômico, ele viabiliza o desenvolvimento sustentável. Ele diz mais ou menos assim, olha, gente, essa região aqui a gente tem que deixar intocada. Essa região a gente pode aproveitar com tal tipo de atividade. Aquela região a gente pode fazer cidade. A outra região a gente pode fazer isso, pode fazer aquilo. Então, ele compatibiliza a questão ambiental com a questão econômica, tá? O desenvolvimento socioeconômico e a proteção ambiental. Ele é muito importante porque ele é firmado numa questão técnica. Cada município, cada estado deve fazer o seu zoneamento ecológico e econômico, deve determinar, e a partir daí deve seguir. Esse zoneamento ecológico e econômico de cada região, ele deve ser feito do ponto de vista estritamente técnico, científico.
Tem o zoneamento agrícola de risco climático, né? É a mesma coisa. Você não vai plantar uma cultura que precisa muita água em um lugar que tem pouca água, uma cultura que precisa de frio em um lugar quente, uma cultura de calor em um lugar frio. Você não vai fazer isso. Então, o zoneamento agrícola de risco climático, ele minimiza os riscos de fenômenos climáticos. Ele quantifica, para ser feito, ele quantifica riscos climáticos que podem ou não ocasionar perdas na produção. E daí ele vai criar relação de município, onde pode isso, pode aquilo, calendário de plantio, vai ajudar a determinar o crédito rural e o seguro à produção. Seguro à produção é tipo um seguro de carro que você faz, mas em vez de fazer para casa, faz para produção. Se você perder, a seguradora vai pagar teu prejuízo. Ainda existe o etnozoneamento, que ele faz parte da Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas, o PNGAT, e ele foi viabilizado pelo Decreto Federal 7747 de 2012. O que ele pretende fazer? Ele tem como objetivo principal manter o conhecimento e saberes indígenas. Então, ele faz o mapeamento de áreas que sejam de relevância ambiental, sociocultural e produtiva para os povos indígenas. Ele vai dizer assim, olha, gente, essa área tem que ir para os povos indígenas. Aqui tem que ser feita uma reserva. E por que a reserva tem que ser desse tamanho? Porque eles usam essa área para caçar, essa área como cemitério, essa área tem importância religiosa, e assim por diante. Então, é estudado a cultura, os costumes de cada um dos povos indígenas, para daí determinar o tamanho da área a ser preservada. Isso se chama etnozoneamento. Então, quando você determina uma reserva indígena, você não faz isso na louca. Você faz a partir de um histórico, a partir das necessidades e etc. Por isso, algumas reservas indígenas são extremamente grandes e outras são menores. Uma coisa muito importante dentro de um município, e daí não cobre somente a questão ambiental, é o plano diretor. Tá? Então, o Estatuto da Cidade, a Lei 10.257 de 2001, ela regulamentou os artigos 182 e 183 da Constituição Brasileira, no que fala à necessidade de cada município fazer o seu plano diretor. Tá? O plano diretor, ele tem como base o cumprimento da função social da cidade e da propriedade urbana. Então, como que ele funciona? Ele é basicamente um grupo de diretrizes de orientação aos diferentes atores envolvidos na construção, regulamentação e ocupação dos espaços urbanos municipais. Vocês já notaram que nas cidades tem regiões onde se concentram os prédios? Onde que pode prédio mais alto? Onde que pode prédio mais baixo? Onde que só pode casa? Onde que pode indústria? Onde não pode nenhum tipo de indústria? Onde pode comércio e etc. Pois é, tudo isso é determinado pelo plano diretor. O plano diretor é que vai dizer o que pode ser feito e aonde, tá? A grande sacada é que o plano diretor, ele é um documento técnico, mas ele tem a participação muito intensa da população para fazer esse plano diretor. Isso significa o quê? Que você tem que levar em conta todos os fatores possíveis dentro de uma cidade para daí determinar o plano diretor. Fatores econômicos, ambientais e principalmente sociais. Tá? Isso tem como objetivo diminuir, mitigar os problemas atuais e prevenir os problemas futuros, bem como determinar como a cidade vai se expandir. Então, por exemplo, aqui no Brasil não acontece isso, ou acontece, mas eles não conseguem controlar isso na prática, mas tem outros países, por exemplo, que tem partes da cidade onde não tem permissão para construir. Então, você pode
deixar mato, você pode fazer um jardim, você pode plantar alguma coisa, mas você não pode construir uma casa. Então, aquele terreno não tem permissão para habitação. Daí a cidade, a prefeitura vai vendo que tem mais gente vindo para a cidade, que precisa de mais casas, ela vai liberando. Opa, agora esta região aqui eu vou liberar para construção. Não significa que vão ser construídas casas imediatamente ali, mas significa que aqueles terrenos, a partir daquele momento, pode ser construída uma casa. É claro que tem toda a regulamentação de como construir a casa, recuo, tamanho do terreno que tem que ficar livre, permeável e etc, etc, etc. Tá bom? Então, na verdade, o que a gente quer com o plano diretor de uma cidade? É embasar a gestão do espaço municipal. Aqui em Curitiba, por exemplo, foi mudado o plano diretor há algum tempo, quando foi a criação da linha verde. Eu moro ao lado da linha verde. Foi mudado totalmente como pode ser a ocupação da linha verde. Então, hoje, ao lado da linha verde, pode ser construídos prédios, dependendo da região, até 12 andares. Então, é assim, na linha verde tem várias estações tubo, né? Tem uma próxima ao Trevo do Tarumã, daí tem uma lá perto da Universidade da PUC, da Universidade Católica e assim por diante. Então, próximo às estações tubo, podem prédios de até 12 andares. E daí esses prédios vão descendo à medida que se afasta da estação tubo. Quando vai chegando na outra estação tubo, esses prédios vão aumentando de novo. Tá? Isso foi mudado no plano diretor da cidade depois da inauguração da linha verde. Então, isso para essas coisas que servem para que serve o plano diretor. Obviamente, ele também serve para determinar quais áreas você tem que fazer a conservação ambiental. Por exemplo, tem que ter parque, principalmente áreas à beira de rio, que você não pode construir tantos metros para cada lado do rio e assim por diante. Bom, essa foi a aula 4. Agora eu quero discutir um pouco com vocês a aula 5 da fase 2, poluição, energia e meio ambiente. Pessoal, antes de a gente falar propriamente sobre isso, eu queria discutir um histórico com vocês, assim. Como que essa preocupação ambiental foi seguindo ao longo do tempo? Será que é modinha de agora? Não é bem modinha de agora. Agora é moderno, é moda ser a favor do meio ambiente. Não, essa é uma preocupação ambiental que sempre teve. Só que agora o meio ambiente está indo tão buraco abaixo que a nossa preocupação é bem maior, né? Então vamos discutir um pouco como aconteceu esse movimento, o desenvolvimento dessas ideias ao longo do tempo. Pessoal, modificações ambientais o nosso planeta sempre teve, né? Nosso planeta é muito antigo, tem alguns bilhões de anos, e ele sempre foi submetido a uma série de modificações ambientais. Quer um exemplo bem superficial? Há 65 milhões de anos caiu um meteoro lá no Golfo do México, na costa entre o México e os Estados Unidos, e ele descarregou tanta energia, levantou tanta poeira que cobriu o planeta inteiro. Daí o sol não entrava mais, estava tudo escuro, as plantas começaram a morrer, daí os animais herbívoros não tinham mais planta para comer, eles começaram a morrer, daí os carnívoros não tinham mais os herbívoros para eles se alimentarem então morreu todo mundo. Foi a extinção em massa. Aí que morreram os dinossauros. Mas sobraram alguns animais bem pequenininhos, os mamíferos, tamanho de um ratinho, que daí se desenvolveram e deram origem a uma variedade muito grande que a gente tem agora, inclusive nós mesmos. Então, isso foi uma modificação natural, como um terremoto, erupção vulcânica. Dá para controlar isso? Não, não dá. O ser humano está tentando prever quando vai explodir um vulcão, aonde que ele vai afetar, ou ele está tentando prever um meteoro cair, mas é complicado, é complicado. O que você vai fazer? Não vai fazer muita coisa. Você pode até prever uma erupção vulcânica, você vai parar ela? Não. O máximo que você vai fazer é tirar as pessoas dali. Então, quando a gente fala
de meio ambiente e poluição, a gente fala basicamente das modificações humanas. O que o ser humano provocou no meio ambiente, que isso é mais fácil de proteger o meio ambiente disso. E isso é uma preocupação já há muito tempo que existe, né? Principalmente assim do século XVI, século XVII, XVIII para cá, isso ficou cada vez mais intenso. Alguns filósofos naturalistas, como Spinoza, Malthus, o Charles Darwin, né, que fez aquela volta ao mundo no navio Beagle, ficou 3 meses no Rio de Janeiro, e ele criticou duas coisas. Primeiro, o desmatamento, isso lá na primeira metade do século XIX, 1800 e pouco, e Rio de Janeiro estava totalmente desmatado, né? E estava com problemas seríssimos, inclusive falta de água por causa do desmatamento. E ele criticou também a escravidão, né? Que não tinha mais na Inglaterra, mas ainda tinha aqui no Brasil. O Alexander von Humboldt, um naturalista alemão que foi muito importante no século XIX para desvendar um pouco como funcionava a natureza aqui no Brasil. Todos eles já falavam, já tinham preocupações com a questão ambiental, mas isso foi ficando cada vez mais intensivo, intenso ao longo do tempo. Por exemplo, na década de 60, vários especialistas eles se reuniram para começar a discutir a poluição, primeiro a poluição dos rios transnacionais lá da Europa. Por exemplo, o Rio Reno nasce ali entre a França e a Suíça, depois sobe pela Alemanha, Luxemburgo, Holanda. Então, se alguém fizer alguma besteira antes, vai afetar todo o resto. O Rio Danúbio nasce na Alemanha, depois passa pela Áustria, Hungria, Romênia, e vai desembocar lá no Mar Negro. Também, se uma empresa alemã faz uma besteira lá, joga um produto químico no rio na Alemanha, vai parar no Mar Negro, lá na Romênia, né? Então, isso que eles chamavam de responsabilidade alheia. Poxa, eu não posso fazer qualquer coisa nesse rio, porque vai afetar os países vizinhos também. Só que eles foram mais adiante. Eles começaram a se reunir em Roma, né? Depois em vários lugares diferentes, e eles começaram a fazer modelos matemáticos e mostraram, no final da década de 60, começo da década de 70, que se as coisas continuassem daquele jeito, se o crescimento econômico continuasse daquele jeito, a gente ia ter vários problemas no futuro. Né? Ia começar a faltar recursos naturais, principalmente não renováveis, alguns renováveis, ia faltar comida, e ia acabar com o colapso da população. Então, a população, em vez de aumentar, ia começar a diminuir. E a gente ia ter que fazer alguma coisa. E o ser humano realmente começou a se comportar de outras maneiras. Não que a gente se comporte em relação ao meio ambiente de maneira totalmente sadia, certinha e etc. Nas décadas de 50 e 60, começaram a surgir os grandes movimentos ambientalistas, tá? E eles se preocupavam principalmente com a contaminação do ar e da água, que era aquilo que afetava mais diretamente as pessoas e era mais visível. Por exemplo, no Japão tem uma baía chamada Minamata, e tem várias colônias de pescadores que sobrevivem até hoje do que eles colhem na baía, no mar. Só que na Bahia tinha uma empresa que jogava seu esgoto industrial direto na Bahia. E o esgoto industrial tinha mercúrio. E esse mercúrio ia entrando nos animais, nas algas, que os pescadores coletavam para se alimentar e alimentar sua própria família. O problema do mercúrio, além de ser extremamente tóxico, ele sofre bioacumulação. Então, o corpo não libera mercúrio, ele vai acumulando, acumulando. Quanto mais você come produto com mercúrio, mais vai acumular mercúrio no teu corpo. Então começaram a nascer começaram a nascer crianças com problemas neurológicos seríssimos. Foi nessa década de 50, 60, que o rio Thames, aquele que passa em Londres, né, no centro de Londres, ali à beira do parlamento inglês, do Big Ben, do London Eye, aquela roda gigante que tem à beira de um rio, aquele é o rio Thames, ele era podre, gente. Podre, podre. Chegou ao ponto que algumas sessões do parlamento inglês tiveram que ser canceladas porque vinha um cheiro tão ruim, tão ruim, tão ruim do rio Thames. Então, as pessoas começaram a ver, tinha que fazer alguma coisa. Tinha que fazer alguma coisa.
não dava mais para ficar desse jeito. A Londres também sofreu na década de 50 um episódio muito sério de contaminação do ar. Morreram 5.000 pessoas. Poucos dias devido à poluição do ar. Porque as pessoas começaram a ver que aquilo podia trazer um problema e tinha que ser feito alguma coisa, as décadas de 50 e 60 foram chamadas de décadas da conscientização. E daí veio a década de 70. E a década de 70 foi muito interessante, porque foi na década de 70, em 72, em Estocolmo, capital da Suécia, que foi feita a primeira Conferência Mundial sobre o Meio Ambiente. E por incrível que pareça, foi a primeira vez aí nessa conferência que o ser humano chegou à conclusão que poluir é crime. Pois é, antes disso, você podia poluir quando você quisesse, não tinha problema nenhum. Olha, pode, à vontade. Foi na década de 70 que a gente teve a crise energética, que o barril de petróleo quadruplicou de preço em poucas semanas, em poucos meses, e daí a gente viu que precisava começar a valorizar os resíduos. Quer dizer, aquele lixo, aquele resíduo, dava para usar para alguma outra coisa. E foi na década de 70 que começou a ideia do desenvolvimento sustentável. Quer dizer, usar os recursos hoje de tal maneira que as próximas gerações podiam usar os mesmos recursos. A década de 70, porque poluir foi considerado crime, vários países no mundo inteiro começaram a erigir legislação ambiental punindo quem poluísse. Por causa disso, a década de 70 foi chamada década da regulamentação e do controle ambiental. E daí veio a década de 80. Eu me tornei adulto na década de 80, né? Entrei na universidade na década de 80. Então, para mim, a década de 80 foi muito significativa. Ela foi culturalmente muito exultante aqui no Brasil, com as grandes bandas de rock da década de 80, que surgiram na década de 80. Mas, ambientalmente, a década de 80 foi também muito difícil, muito complicada. Já na década de 70, a gente já teve acidentes ambientais, como em Seveso, na Itália, 76, onde foi liberada a dioxina. Em 1984, uma fábrica de Union Carbide em Bhopal, na Índia, liberou uma substância tóxica no ar, matou mais de 5.000 pessoas também. Foi em 1986 que explodiu a usina nuclear de Chernobyl, na Ucrânia, né? Era a União Soviética, hoje é a Ucrânia. E a cidade que fica ao lado de Chernobyl, Pripyat, hoje é uma cidade fantasma, né? Ninguém pode entrar naquela área. Perdão. Foi em 1989 que bateu o navio superpetroleiro Exxon Valdez na costa do Alasca e liberou centenas de milhares de barris de petróleo. Então, a década de 80 foi marcada por grandes acidentes ambientais e que tinha que se fazer alguma coisa. Por isso, eles começaram a fazer uma regulamentação para implementação de novas indústrias. Então, eu quero implementar uma indústria nessa área. Primeiro, eu tenho que fazer o chamado estudo de impacto ambiental, relatório de impacto no meio ambiente. Por isso, a década de 80 foi chamada a década da legislação específica de novas indústrias. Ainda na década de 80, teve o famoso caso do Love Canal, nos Estados Unidos, onde que para construir uma hidrelétrica no norte dos Estados Unidos, eles construíram um canal subterrâneo para desviar a água e assim tornar o rio seco e eles poderem construir a usina hidrelétrica. Depois que a usina hidrelétrica foi construída, esses canais foram fechados. Aí, algum iluminado teve a ideia, vamos colocar um monte de rejeito químico nesses canais. Qual que foi o problema? É que esse rejeito químico acabou subindo pelo solo por capilaridade e atingiu zonas residenciais. E as pessoas começaram a ficar contaminadas por esses rejeitos químicos. Deu um problema judicial gigantesco nos Estados Unidos, tá? Uma briga judicial gigantesca,
E daí a justiça acabou culpando as empresas e o governo, que tiveram que ressarcir, inclusive, tratamento de saúde para as pessoas contaminadas. A partir daí, o governo americano criou uma linha de crédito chamada Superfund, que é para reabilitação de áreas contaminadas. Em 1987, foi assinado o Protocolo de Montreal, no Canadá, para a eliminação do CFC, o clorofluorcarbono, né? Aquele que faz o buraco na camada de ozônio. Ainda em 87, a ONU fez o relatório Brundtland, Nosso Futuro Comum, que falava do desenvolvimento sustentável. Em 1989, foi assinado o Acordo da Basileia. Basileia é uma cidade na Suíça. Inclusive, o Brasil assinou o Acordo da Basileia, assinou o Protocolo de Montreal. O Acordo da Basileia previa ou falava sobre o movimento transfronteiriço de resíduos. Tinha país desenvolvido, pessoal, jogando lixo na África. Então, o Acordo da Basileia veio bem por aí, olha, não pode, certos tipos de resíduos não podem ser levados de um lugar a outro. Em 2015, eu fui para Gana, na África, e vi ainda, apesar de ter o Acordo da Basileia de 89, eu em 2015 vi lixo sendo trazido da Europa, dos Estados Unidos, do Japão para a África. As coisas começaram a mudar, os pensamentos começaram a mudar. Então, a legislação ambiental, que antes era vista de um ângulo defensivo, poxa vida, tem que cumprir essa porcaria de legislação ambiental, ou isso só me dá prejuízo. Começaram a ver de um ângulo proativo. As empresas foram inteligentes, quer dizer, elas chegaram para a população e disseram, viu como eu faço tudo certinho, eu cumpro a legislação ambiental, eu sou bonzinho, né? A discussão, a questão ambiental entrou na discussão do ser humano no dia a dia. E isso mudou todo o pensar das sociedades pelo mundo afora. E daí entrou a década de 90. Aí começou a mudar como que é hoje. Tá? As pessoas começaram a ver que para ter uma melhor qualidade elas tinham que assumir custos, né? A gente começou a repensar o uso de matérias-primas escassas, raras, o uso da energia, tanto que, vamos pegar o exemplo de lâmpada, a gente tinha lâmpada incandescente, passou para lâmpada fria, né, fluorescente, e hoje a gente tem lâmpada LED, que gasta menos de 10% do que as lâmpadas incandescentes gastavam. A gente começou a repensar a reciclagem, até o programa do lixo, que não é lixo aqui em Curitiba, começou exatamente em 1990, e começamos a repensar o desperdício de tudo, de água, de energia, de matéria-prima e assim por diante. E daí veio a Rio 92, ou Eco 92, como vocês queiram chamar, foi a segunda grande conferência mundial sobre o meio ambiente, depois de Estocolmo de 72, e a gente passou, a partir da Rio 92, de ações isoladas e localizadas para o meio ambiente como uma preocupação da humanidade. Ainda na década de 90, surgiram os conceitos de certificação ambiental, principalmente a série 14.000, a atuação responsável da indústria química e a própria ideia da gestão ambiental. Começou a haver uma modificação das relações entre empresas, ONGs e órgãos fiscalizadores. Eles chegaram à conclusão assim, olha, a gente não precisa ser inimigo, tá? A gente pode se ajudar. Multas e autuações passaram para segundo plano. O que significa isso? As empresas não pagavam mais multa e autuação? Não, elas faziam tudo certo. Daí elas não eram multadas, não eram autuadas. Isso é ligado muito à responsabilidade solidária, o que a gente chama de responsabilidade solidária, né? A empresa tem uma responsabilidade sobre o meio ambiente, sim, né? Ela não pode fazer besteira, porque vai atingir toda a sociedade, e principalmente a imagem da empresa, né? Então, as empresas começaram a ver a questão ambiental não mais como um problema, mas como uma solução maior. Antes, a visão tradicional dos processos industriais era assim, eu posso fazer qualquer coisa, o ambiente que se dane, eu estou pouco preocupado com isso. Então, eles usavam equipamentos sem manutenção, combustíveis fósseis poluindo pra caramba, uso de recursos naturais sem controle na extração. Olha, se poluir a extração, estou pouco me lixando. Se acabar aquele recurso natural, estou pouco me lixando. Falta de controle
ambiental dos processos produtivos, o lançamento de esgoto de efluentes sem tratamento qualquer nos rios, né? A mínima preocupação com vazamento e falta de verificação em equipamento que usam água e assim por diante. Ao longo do tempo, essa ideia, essa visão foi sendo mudada. O que a gente pensa hoje? A gente hoje repensa o processo produtivo e utiliza metodologias de gestão e tecnologias para minimizar o máximo possível o nosso impacto. Quando a gente minimiza o nosso impacto, a gente tem redução de custo e a gente tem uma melhoria de imagem muito grande. Isso pode trazer uma vantagem enorme para a empresa. Então, a visão moderna hoje, quanto à questão ambiental dentro de uma empresa, ela prevê a manutenção preventiva para aumento da eficiência energética dos equipamentos, uso de fontes alternativas de energia, como energia eólica, fotovoltaica, uso de recursos certificados provenientes de empresas licenciadas. Olha, se eu usar uma matéria-prima, comprar uma matéria-prima de outra empresa que polui o meio ambiente, eu estou poluindo de forma indireta também. Redução da emissão de gases, adoção de tecnologias para remoção de carga poluidora dos efluentes, adoção de técnicas de racionalização e reuso de água, e assim por diante. Isso resultou em diferentes tipos de abordagens que as empresas podem dar em relação à questão ambiental. Hoje a gente pode diferir, ou pode distinguir, pode reconhecer 3 grupos de empresas. Aquelas que fazem o controle da poluição, aquelas que fazem a prevenção da poluição e aquelas que incorporam as questões ambientais na sua estratégia, principalmente na estratégia ambiental. Empresas que fazem o controle de poluição, e eu quero que vocês comecem a ver isso e imaginar, olha, minha empresa faz isso, minha empresa faz aquilo. Empresa que faz o controle da poluição, ela só faz práticas para impedir os efeitos negativos de um processo produtivo. Ah, professor, mas isso é bom? Ah, claro que é bom, né? Ela não libera poluentes, mas tem problema, vocês já vão ver. Ela faz ações localizadas e o único intuito é atender às exigências legais. É o que a gente chama de, ela faz o controle da poluição em end of pipe, o fim de linha. O que acontece? É mais ou menos assim, pessoal, ela produz o poluente e daí ela vai ver como controlar esse poluente. Vocês entendem isso? Então ela produz esgoto, depois ela vai ver como controlar o esgoto. Isso traz pouca efetividade na despoluição. Quer dizer, eu vou continuar poluindo, eu vou continuar produzindo o poluente. Esse tipo de empresa a gente chama de reativa, porque ela só reage ao que a população, ao que o governo, que as ONGs estão querendo, tá? Poxa, eu estou produzindo um poluente. Então eu vou colocar um filtro, eu vou fazer uma estação de tratamento de esgoto e assim por diante. E ela tem como costume entender a questão ambiental como um custo adicional. Poxa, vou ter prejuízo, vou ter que construir uma estação de tratamento de esgoto, né? E assim por diante. Tem aquele grupo de empresas que já pensa um pouquinho diferente, ela pensa na prevenção à poluição. Enquanto o primeiro grupo de controle da poluição, ele produz o poluente e depois vai ver o que fazer, o segundo grupo pensa assim, não, eu vou modificar o meu processo de produção para não produzir poluentes. Isso, gente, poluente é processo ineficiente. Entrou 100 quilos de matéria-prima, só sai 90 quilos de produto. Cadê os 10 quilos de diferença? É poluição, pode ser resíduo sólido, pode ser esgoto, pode ser poluição do ar, pode ser ruído, pode ser perda por calor, um monte de coisa diferente. Então, o grupo que pensa a prevenção da poluição, o que ele faz? Ele faz mudanças no seu processo produtivo, no seu produto, para produzir menos poluente durante o processo de produção. Então, assim, ele previne a geração de poluição. Esse grupo é muito inteligente. Por quê? Se poluição é ineficiência de processo, eu vou tornar o meu processo mais eficiente.
Quando eu torno o meu processo mais eficiente, eu uso menos matéria-prima, produzo menos resíduo e assim eu tenho maior produtividade. Tá? Eu tenho uma produção mais eficiente e vou poupar matéria-prima e energia. Eu vou fazer mais produto com menos matéria-prima, com menos insumo. Isso a gente chama de uma empresa proativa, porque ela toma a iniciativa de fazer isso. Ela quer fazer isto, tá? E, finalmente, tem aquelas empresas que vão ainda mais adiante. Elas usam a questão ambiental numa abordagem estratégica. Então, os problemas ambientais, eles são inseridos como questões estratégicas dentro da empresa. Então, ele não faz só o controle de poluição, ele não faz só a prevenção da poluição, ele vai muito adiante do que isso. Ele busca a questão ambiental como uma situação vantajosa, agora ou no futuro. Por exemplo, o produto dele tem um nicho de mercado onde que as pessoas estão muito preocupadas com as questões ambientais. Opa, eu vou nesse nicho. Então, ele aproveita oportunidades mercadológicas, esses nichos de mercado, e assim ele neutraliza ameaças decorrentes de questões ambientais. Ele se prepara antes do problema ambiental ocorrer. Por exemplo, ele sabe que daqui a um tempo as empresas vão ser taxadas quanto à liberação de gases de efeito estufa. Então, o que ele faz? Ele já se prepara agora. E ele usa isso como, inclusive, marketing, mostrar para a população. Viu só como eu tomo cuidado? Viu só como eu sou preocupado em relação a essa questão? Isso é muito mais, tá? Então, abordagem estratégica, você vai pensar na questão estratégica, no planejamento estratégico de uma empresa, você vai pensar na questão de custos, na questão trabalhista, na questão de inovação e etc. Esse tipo de empresa que eu estou falando agora, ela ainda coloca no planejamento estratégico a questão ambiental, tá? Eu vou dar um exemplo prático. Tem muitas montadoras de carros no mundo inteiro que elas estão planejando daqui 10, 15, 20 anos simplesmente não produzir mais carro a combustão interna, que usa combustível fóssil. Por que isso? Vai ter a questão de legislação, principalmente na Europa, nos Estados Unidos nem tanto, mas na Europa e talvez até no Japão, mas vai ter a questão que elas vão liderar um mercado que vai ser obrigatório de qualquer jeito, em um tempo ou no outro. Então, elas estão começando a se preparar agora para produzir carros elétricos, por exemplo, ou carros híbridos, ou que não vão usar combustíveis fósseis, ou vão usar bem menos combustíveis fósseis. Então, isso traz uma série de vantagens para a empresa. Por exemplo, melhoria da imagem institucional. Olha, aquela empresa é preocupada com o meio ambiente, é preocupada com a sociedade. Então, a tendência das pessoas é comprarem carros daquela empresa. Hoje, na Noruega, por exemplo, pessoal, eles vendem mais carros elétricos do que carros a combustão interna. Já há uns 2, 3 anos acontece isso. Renovação do portfólio de produtos, né? Essas montadoras, quando elas vão trocando para carro elétrico, elas têm um outro tipo de produto. Elas pensam em produtividade aumentada, maior comprometimento dos funcionários, porque eles sabem que aquilo vai afetar a vida deles no dia a dia também. Quando uma empresa tem um planejamento estratégico forte, ela também acaba se preocupando e acaba até se forçando a ter maior criatividade e abertura de novos desafios. Fazer um carro elétrico não é tão fácil. Ah, mas a tecnologia já é antiga. Os primeiros carros, inclusive, foram elétricos, né? No começo dos carros, tinha mais carro elétrico do que carro com motor a combustão interna. Usar o meio ambiente na sua abordagem estratégica também melhora muito a relação com autoridades públicas, comunidades, ONGs. E tem uma coisa muito importante, né? Acesso a mercados externos, mercados mais desenvolvidos, com maior poder aquisitivo. Então, eu vou abrir um nicho de mercado que antes eu não tinha acesso, ou um nicho de mercado que estava fechando. Eu produzo carro com combustão interna, Europa vai proibir, pronto, eu não posso mais vender para a Europa. Agora, se eu começo a produzir carro elétrico, eu posso continuar vendendo para a Europa.
tá? Então, para vocês verem a diferença entre esses 3 grupos, olha, preocupação básica no controle de poluição é só seguir a lei e responder às pressões da comunidade. Já quem faz prevenção da poluição está pensando assim, se eu cumprir a lei, eu vou cumprir de qualquer jeito. Eu quero saber do uso eficiente de insumos. E a estratégica é a questão de competitividade. Postura típica no controle de poluição é só reativa, reage ao que está acontecendo. E na prevenção à poluição estratégica é principalmente proativa. Normalmente, o controle de poluição faz ações só corretivas para corrigir problemas. A prevenção da poluição faz principalmente ações preventivas e a estratégica faz ações preventivas e principalmente antecipatórias, tá? Em relação a tecnologias, a controle de poluição, ela vai produzir a poluição, então ela tem que ter tecnologias de remediação. Já na prevenção à poluição, ela vai fazer a conservação e substituição de insumos e a estratégica vai antecipar problemas e vai ter soluções de médio e longo prazo, principalmente. Em relação também a tecnologia, controle de poluição vai simplesmente aplicar norma de segurança e não quer fazer mais nada do que isso. Já a prevenção à poluição estratégica usa tecnologias limpas. Em relação à percepção dos empresários, meio ambiente para quem faz controle de poluição é um custo adicional, é um prejuízo. Já para quem faz prevenção à poluição, é uma redução de custo, e daí é um aumento da competitividade. Eu posso manter o meu produto mais barato para o meu cliente e eu vou aumentar a minha competitividade, ou produtividade. E a questão estratégica é uma vantagem competitiva, né? O envolvimento da alta administração no controle da poluição é esporádico. De vez em quando eu vou ver lá o que está acontecendo em relação ao meio ambiente. No prevenção à poluição, é um envolvimento periódico, está sempre lá. Agora, nas empresas que usam a questão ambiental numa abordagem estratégica, esse envolvimento da alta administração é permanente e sistemático. E em relação às áreas envolvidas, empresa que faz o controle de poluição, só as áreas que podem produzir algum tipo de poluição. Empresas que fazem a prevenção da poluição ainda está nas áreas produtivas, mas há um crescente envolvimento em outras áreas. Agora, a empresa que usa a questão ambiental numa abordagem estratégica, a atividade ambiental, a preocupação ambiental está disseminada por absolutamente toda a empresa, inclusive os fornecedores da empresa. Fornecedor de matéria-prima, fornecedor de insumos, olha, eles também são cobrados. Pessoal, eu falei para vocês que existem 3 grupos de empresas, aquelas que fazem controle da poluição, aquelas que fazem a prevenção da poluição e aquelas que usam a questão ambiental numa abordagem estratégica. Tem mais um grupo, mas isso eu não gosto de falar para os meus alunos. Por quê? São as empresas que não estão nem aí para absolutamente nada, não reagem à pressão da comunidade, não cumprem lei, não estão tampouco se lixando para o meio ambiente. Essas empresas estão totalmente fora de lei. Essas empresas teriam que ser literalmente fechadas. Você tem que, no mínimo, seguir a lei, que é aquele grupo de empresas que faz o controle da poluição. Mas se você for mais inteligente, você toma uma atitude mais proativa. O que significa isso? São as empresas que vão tomar atitudes independente da legislação e da pressão da comunidade. Elas querem contribuir. É claro que com isso, elas vão ter custos menores, elas vão conquistar novos mercados, vão melhorar a sua imagem, etc. É claro que elas vão ganhar dinheiro com isso, óbvio, mas elas tomam a iniciativa. Nesse caso de empresas proativas, como prevenção à poluição, abordagem estratégica, questão ambiental na abordagem estratégica, essas empresas, elas têm uma consciência ambiental muito maior. E é óbvio que obedecer à legislação vai ser automático para elas. Nem vai ser uma preocupação, porque já está no DNA. O mínimo que eu tenho que fazer é obedecer à legislação. Pessoal,
Por hoje é só. Eu gostaria de agradecer a atenção de vocês e gostaria de novamente lembrar a mesma história. Eu vou falar isso em cada live aqui. Não se esqueçam do material que está lá no portal para vocês. Então, tem o desafio, infográfico, tem o capítulo de livro, as dicas do professor, exercício, saiba mais. Então, para vocês terem uma formação mais completa, vejam todo esse material. Não se esqueçam que também dia 17 vocês têm que entregar um trabalho, tá? Então, não se esqueçam de fazer esse trabalho. Agradeço a atenção de todos. Pessoal, a nossa próxima live vai ser no dia 9 de maio, uma terça-feira, às 20h30. Eu espero que eu possa encontrar vocês na próxima live. Até lá, pessoal. Tchau, tchau e tudo de bom para vocês. Bons estudos.